Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui agora a mais uma parte do nosso curso aqui. E hoje a gente vai falar um pouco mais aqui sobre conteúdo. O conteúdo é a parte fundamental, é a alma do inbound marketing, porque através dos conteúdos é que a gente vai atrair as pessoas para o nosso processo. Então, quando a gente vai construir um conteúdo, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Eu costumo usar aqui os 5 Ws e 2 Hs. 5 Ws e 2 Hs, que são essa chuva de letrinhas aqui, ó. Vou explicar cada um deles, vou explicar como que isso funciona. Mas eu quero que você tenha em mente o seguinte: para que eu vá construir um conteúdo, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso de um objetivo. Então, quando você vai construir um conteúdo, a primeira coisa que eu preciso pensar é no objetivo. Tendo um objetivo em mente, eu vou começar a entender como que eu vou construir esse conteúdo. Para que esse conteúdo foi feito? Como que esse conteúdo vai me ajudar a chegar no meu objetivo final? E é isso que você tem que ter em mente, o objetivo. Então lembra que eu falei que a gente precisa definir a persona? Então quando a gente define a nossa persona, eu vou pensar nessa persona para construir esse conteúdo. Eu vou pensar, idealizar essa persona para que eu construa um conteúdo com a linguagem da minha persona. Eu preciso entender o que eu preciso dizer para essa pessoa. E o que eu vou atacar no conteúdo para chamar a atenção de uma pessoa para que ela se torne um interessado no meu produto ou no meu serviço. Eu vou atacar aqui, ó, no problema. Então, eu começo a fazer meu conteúdo chamando a atenção para um problema e eu tenho um objetivo de atingir aquela persona com alguma coisa que eu vou fazer. Então, eu começo a entender aqui que o conteúdo não é construído aleatoriamente. O conteúdo ele é construído baseado nos meus conhecimentos, baseado no que eu tracei para fazer uma campanha, baseado no que eu tracei para fazer tanto uma campanha de mídia paga quanto numa campanha de mídia orgânica. Então eu pensei assim, eu vou criar um conteúdo, onde nesse conteúdo eu vou atacar o problema, vou atrair uma pessoa interessada naquilo que eu estou falando, para daí eu começar o meu processo. E como que eu faço isso? Primeira coisa que eu uso: 5 Ws e 2 Hs. Márcio, o que é 5 Ws e 2 Hs? Então, primeiro eu preciso pensar: what? O que? O que eu vou fazer? Então, eu vou criar um conteúdo. Beleza. Mas como que quais os formatos de conteúdo que eu tenho? Então eu tenho um infográfico, eu tenho um e-book, eu tenho um webinar, eu tenho um post, eu tenho uma matéria, eu tenho um vídeo e outros. Tem outros conteúdos que eu posso criar. Mas aqui estão alguns que a gente mais usa por aí. Quando eu construo esse conteúdo, meu foco vai estar onde? Na persona. E eu vou mostrar para ela que ela tem um problema e eu tenho um objetivo com isso. Qual é meu objetivo quando eu faço uma postagem, quando eu faço um conteúdo, quando eu penso dessa forma? Vender. Meu objetivo é vender. Então, agora que eu entendo que eu preciso criar um conteúdo para atrair uma pessoa para o meu processo, e essa pessoa veio atraída pelo problema que ela detectou, que ela se familiarizou com aquele problema, eu começo a entender que
eu preciso entender qual tipo de conteúdo eu vou fazer. Aí eu vou escolher um dos tipos de conteúdo que eu vou fazer. E por que eu vou fazer esse conteúdo, né? Eu vou fazer esse conteúdo porque eu quero mostrar um problema. Aqui eu estou usando a atração. E se a gente pensar no nosso troféu, eu estou usando aqui o topo do troféu. Por que eu estou usando o topo do troféu? Porque eu estou criando conteúdos de atração. Eu poderia estar usando conteúdos educativos e nutritivos, que vai nutrir esse lead. Aí o meu conteúdo já não é mais de atração, é de nutrição. E aí eu posso também pensar, e esse conteúdo de nutrição é o meio do troféu. E quando eu penso também em conteúdo de oferta, é onde eu chego lá no fundo do troféu, que é onde eu vou vender alguma coisa para alguém utilizando esse conteúdo. Então tem 3 formatos de conteúdo com foco no nosso troféu. Topo do troféu, meio do troféu e fundo do troféu. Então eu tenho que ter ideia de o que eu vou fazer. Tá, entendi que agora eu sei. Quando que eu vou fazer? Se você não colocar uma data para que isso aconteça, isso vai ficar perdido. Então eu preciso traçar. Eu tenho uma semana para criar esse conteúdo, eu tenho um dia para criar esse conteúdo, eu tenho um mês para criar esse conteúdo. E você vai botar uma data limite para você fazer esse conteúdo, para que você tenha esse conteúdo na sua mão. Onde eu vou fazer? Onde? Pode ser aqui visto de 2 formas. Eu posso saber aonde que eu vou fazer, no caso, qual programa que eu vou usar para fazer isso aqui. Ou eu posso pensar onde eu vou postar isso. Então, se eu vou fazer um webinar, eu preciso postar lá no YouTube, preciso postar no Facebook Live, preciso botar no LinkedIn Live, preciso botar em algum lugar. Preciso pensar onde eu vou postar. E preciso pensar como que eu vou chegar até esse resultado. Que tipo de conteúdo eu vou fazer. E também posso pensar aonde será feito isso. Eu vou fazer no meu escritório, eu vou fazer na rua, vou fazer na esquina, eu vou fazer em algum lugar que eu fui convidado. Você tem vários lugares onde você pode fazer isso. Você tem que pensar tudo isso. E quem? Quem é o responsável? Eu preciso colocar uma pessoa responsável por esse conteúdo, porque senão todos têm que fazer, acaba que ninguém faz, e aí bota a culpa no outro. Ah, você tinha que fazer, eu tinha que fazer, o outro tinha que fazer, e ninguém sabe quem tinha que fazer, então você vai botar um responsável. Quem é que vai fazer? Fulano de tal. Beleza, maravilha, criei um responsável. Depois eu tenho como. Como vai ser feito? Aí você vai pensar em... Eu vou fazer em vídeo, eu vou fazer escrito, eu vou fazer um post simples, eu vou fazer um post com foto, eu vou precisar da arte do pessoal de marketing, eu vou precisar fazer uma arte, eu vou precisar fazer uma imagem, ou eu vou fazer um infográfico, eu preciso das informações. Então, tudo isso eu preciso pensar antes. Então, como? Vou botar aqui o processo que a gente vai fazer. E depois, quanto isso vai custar? How much? Então, eu estou falando aqui. What? O que? Why? Por quê? When? Quando? Where? Onde? Who? Quem? How? Como? E how much? Quanto isso vai custar? Quanto vai custar fazer esse conteúdo? Repare que para você fazer um conteúdo de qualidade, você precisa responder todas essas questões aqui. Se faltar uma delas, é porque está faltando alguma coisa no teu conteúdo. Você precisa alinhar alguma coisa que está faltando. Então, quando você consegue responder todas essas perguntas, você conseguiu minimamente ter um controle do que você vai fazer, para quem você vai fazer, quando isso vai ser feito, que data vai ser entregue, onde eu vou fazer, quem vai ser o responsável, qual o processo que eu vou utilizar para fazer isso e quanto que isso vai me custar. Aqui
eu já tenho um entendimento do que está acontecendo para eu criar meu conteúdo. Aqui eu já tenho entendimento de que o meu conteúdo ele tem um objetivo. Que objetivo seria o vender um produto ou um serviço? Beleza. Construção de conteúdo, eu preciso responder essas perguntas para que eu construa um bom conteúdo. Aqui eu tenho os tipos de conteúdo. Aqui eu tenho as respostas para quais os conteúdos que eu vou criar e como que eu vou criar. Sempre pensando na persona, sempre tendo um objetivo e sempre focando no problema. A não ser que eu faça outro tipo de conteúdo. Então, quais os 3 tipos de conteúdo que eu tenho aqui? Topo, meio e fim. No caso, fundo. No topo, eu tenho atração. No meio, eu tenho nutrição. E no fundo, eu tenho oferta. Pensando nisso aqui, eu vou desenvolver também meu conteúdo. Eu preciso entender se eu estou atraindo pessoas, se eu estou nutrindo pessoas ou se eu estou vendendo para as pessoas. E aí eu preciso, em cada momento, ter um conteúdo diferente. Mas eu preciso alinhar tudo isso para eu entender como é que isso tudo funciona. Se você perceber no troféu, onde eu expliquei atração, conversão, relacionamento e tudo mais, você vai ver que lá também tem do lado assim escrito topo de troféu, meio de troféu, fundo de troféu, base do troféu. Então, eu também tenho conteúdos depois da base do troféu, que seria a área de retenção. E aí já são conteúdos de pós-venda ou conteúdos de upsell, cross-sell ou outra venda que eu queira fazer para essa pessoa. Então, tendo isso aqui em mente, eu começo a entender que esses conteúdos, eles são criados para que eu entenda como que eu vou fazer todo esse processo. Eu não faço um conteúdo aleatório, eu não faço um conteúdo por fazer, eu não faço um conteúdo para postar na internet. Não, eu tenho um objetivo. E isso aqui é eu usar uma estratégia que a gente chama de inbound. Então eu estou construindo um conteúdo baseado na estratégia de inbound. Beleza? Então esse é o capítulo aí que eu queria falar para vocês sobre conteúdo e a gente se vê numa próxima aula. Muito bom ter você aqui comigo. Valeu? Vamos juntos!